Olá, amigos do OpenStreetMap. Vim aqui demonstrar para vocês, né, a interpolação, né? Nós temos vídeos de interpolação no canal, mas essa semana que surgiu uma dúvida, né, sobre os modos de fazer, né, como funciona, como não funciona, né. Eu tirando aí dúvidas com o Santa Mariense, né, e então eu resolvi aqui demonstrar, né, pra gente ver aqui na prática, né, o que pode funcionar, o que não pode funcionar, né, e como tirar essas dúvidas. Como tirar essas dúvidas aí quando se fizer uma interpolação, para ser a forma mais rápida possível, né, e também um jeito que funcione de acordo, né. Então nós vamos aqui passar pro PC, né. Vamos lá. E vamos ver aqui essas 4 ruas aqui. Eu tive aqui fazendo essa região aqui, né, colocando numeração, nome de edifícios, nessa região aqui de José Bonifácio, condomínio José Bonifácio, né. E aí tem essas ruas aqui que não fazem parte dos prédios, né. Então resolvi fazer nessa aqui eu já fiz, né, mas resolvi fazer um vídeo aqui para demonstrar para vocês, né, como é que eu fiz, né. Então vamos ver aqui os vários modos. Tenho 5 ruas aqui, vou fazer 5 jeitos diferentes, tá? Então vamos pôr aqui para editar. Então vamos pegar essa rua aqui, ó, Jocelyn dos Santos. Vamos, endereço. Aqui é o GeoSampa, tá? No GeoSampa eu tenho todos os números da cidade de São Paulo, além de vários outras coisas. Não localizou aqui, deixa eu ver se eu... Acho que agora tá certo. Jocelyn dos Santos. Fechar. Então tá aqui as 5 ruas aqui que nós iremos fazer, né? Vamos colocar aqui os números, cadastro fiscal e o lote. Pronto. Aqui eu tenho a numeração de todas as ruas, tá? Então vai até o número 173, aqui começa no número 15. Então vamos fazer a base primeiro. E eu vou explicar para vocês, né, os motivos aqui, tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos uma linha, né? E a base da linha, tá, vai ser interpolada. ADDR interpolation. Muito bem. E quanto à numeração? Bom, ela vai ser tanto de um lado como do outro, né? Se bem que nesse caso aqui nós só temos casa de um lado só, tá? Deixa eu ver qual é o ímpar, tá? Então nessa rua aqui especificamente eu vou fazer com o número ímpar, tá? Que no caso aqui é o old, aqui é o par e aqui é o AL, que serve tanto para o par como para o ímpar, ou seja, vai ter as duas numeração, mas como aqui só tem uma numeração, então vamos para o old, tá? Muito bem. Qual é a dúvida aqui, tá? Esse é um modo, tá? É um modo de se fazer. Dizem que funciona, mas não funciona 100%, né? Ou não funcionava, tá? Pode ser que o pessoal lá do ID tenha conseguido aqui acertar o bug que devia ter aqui, né? Aí você fala, no ID tem bug? Tem bug. Tinha um bug de linhas de ônibus, né, que nós identificamos, pedimos lá para que esse bug aí fosse mudado, né? Ele foi arrumado, tá? Hoje já não temos mais. Ou seja, quando nós tínhamos um ponto de ônibus já com as relações que por acaso eram grudadas num edifício, tá? E quando você depois desgrudava esse ponto, ele perdia todas as suas configurações, né? Ou seja, você tinha que fazer tudo de novo ou deixar grudado lá no edifício, né?
que você achasse melhor aí de fazer, né? Então isso daí acabou hoje, você pode desgrudar o ponto normalmente, que não vai mais acontecer isso. Bom, então aqui nós temos a numeração Gold, tá? Então essa é uma linha de interpolação. Muito bem, quais as etiquetas que eu costumava colocar, tá? Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Eu punha ADDR Street, que no caso aqui é Rua Raul Valenca. Será que é Valenca mesmo? Não tem como eu saber. Mas aqui tá, Valenca. Tá? Então, vamos lá. Eu punha esse nome da rua aqui no ADDR Street. E também tinha a interpolação que era estimada. Tá? É uma interpolação estimada. Então tinha essa etiqueta aqui. Inclusion Estimate. Tá? Então eram essas três etiquetas aqui que eu usava, certo? Ou podia ser old, tá? Even ou ao que servia para os dois lados da via. Tá? Então no caso aqui é só old, tá? Muito bem. Essas três etiquetas aqui, elas funcionavam 100% para todos os casos, tá? Aí alguém veio lá, apagou algumas etiquetas lá que eu tinha colocado, né? Apagou a etiqueta Street e Inclusion, tá? Muito bem. O OpenStreetMap tem um sistema aí que ele herda, né? Dados ou da rua que você está, ou do bairro que você está, ou da cidade que você está. Então você não precisa pôr essas etiquetas se você não achar necessário, tá? Tem muita gente que põe, eu mesmo costumo pôr todas as etiquetas possíveis, né? Por exemplo, eu olho essa rua aqui, ó. Então eu vejo se ela tem iluminação e asfalto, né? E qual via que é? Se ela é residencial ou se ela pode estar numa outra classificação que não é a correta ali para o local, né? Então aqui no caso tudo bem. Mas eu não tenho aqui o código postal dessa rua, mas eu tenho dessa aqui, ó, Rua Joycelyn Santos, tá? O código postal dela, então vou pôr aqui, ó, postal code. Quando alguém procurar essa rua, já acha o código postal, ou pode procurar pelo próprio código postal, tá? É 035 89 140. Se você ir lá no GPS ou no site aí do OpenStreetMap ou algum outro aplicativo, né? Como o Osmandi, por exemplo, você digitar aqui só esse código postal, você vai aparecer essa rua todinha aqui para você, tá bom? Então deixamos esse código postal aqui. Esse não é o nosso objetivo, tal, mas é muito importante pôr código postal nas vias, né? E agora nós temos que colocar a numeração. Então vamos aqui, ó, endereço. Endereço. Tá aqui. Muito bem. Como eu vou mexer em todas essas ruas, eu só vou colocar aqui, ó, o município, tá? Que é para mim poder usar esse endereço em tudo. Então copio aqui e coloco aqui nesse ponto. O número que eu falei era 173, né? 173. E aqui eu coloco 173. Aí você vai pensar, bom, já que vai herdar, né? Então não preciso colocar aqui o nome da rua aqui, né? Mas ela vai herdar da onde? Né? Não é tão mais simples esse negócio de herdar, tá? Então, para essa linha aqui herdar esse endereço, tá? É necessário que o endereço aqui esteja correto, tá? Rua Raul Valenca, tá? Agora nós vamos aqui no fim, tá? E aqui nós colocamos e vamos ver o número que é o primeiro, que se eu não me engano é o 13, não, 15. Número 15, tá? Muito bem, se eu não colocar aqui agora o nome da rua, não vai fazer diferença, já que ela vai herdar, a linha vai herdar desse primeiro número aqui, tá bom? Então, esse é o modo, tá? Então, esse é um jeito que nós vamos fazer primeiro.
E agora deixa eu copiar aqui essa linha todinha, que fica mais fácil para a gente, né? Copiar, colar. Muito bem, essa linha aqui, essa rua já começa dessa casa e ela vem até essa daqui. Muito bem, vamos apagar esse número 15 aqui. Vamos apagar esse endereço aqui. Vamos deixar apenas São Paulo, tá? Muito bem, aqui, tá? Eu já vou mudar. Aqui no caso vai ser ao, ou seja, para ambos os lados, né? E eu vou colocar uma etiqueta com inclusion, tá? Isso aqui é para deixar a numeração mais correta possível, tá? Dizem que não precisa, tá? Mas pelo menos essas duas etiquetas, tá? Eu acho correto colocar, tá bom? Vamos aqui agora colocar os números. Então, o primeiro número é o 16. É 16 mesmo? É 16. E o último, 62. Então, aqui, número 162. Rua Joycelyn dos Santos. E aqui eu vou colocar o CEP. Então aqui nós temos um endereço completo, tá? Vamos para o fim aqui e vamos pôr o número 16, tá? Aqui no caso eu já vou colocar Joyce dos Santos, tá? Se eu quiser colocar o CEP, eu posso colocar. Então essa rua aqui, ela tem mais possibilidades, tá? Do número ser achado do que essa aqui, tá? Essa, se tiver algum bugzinho aqui, não vai dar. Outra coisa, digamos que o nome dessa rua aqui estivesse errado, em vez de Valenca, fosse Valência, tá? Muito bem. A partir do do momento que eu coloquei aqui, já não vai funcionar mais essa interpolação, se a pessoa procurar como Valência, tá? Porque aqui no primeiro número aqui nós estaremos Valenca. Então, o que é importante? Isso é muito importante. Quando você for mudar o nome de uma rua, eu aconselho você deixar o nome antigo, tá? Você vem aqui, ó. Você vai mudar o nome. Você coloca aqui Altname, ó. Pronto. Se a pessoa digitar mesmo Raul Valenca, ela vai chegar lá, tá? Mesmo que o nome aqui seja qualquer outro aqui, aí vamos dizer aqui, ó. Rua U, tá? Se a pessoa digitar Raul Valenca, vai achar a rua U também do mesmo jeito, tá? Então, é importante que quando você for trocar o nome da rua, que mantenha o nome do outro. Para justamente não acontecer, se ela já tiver numeração, tá? Para essa numeração aqui não ser perdida, né? Tá bom? Bom, então aqui nós fizemos o segundo, tá? Usamos essas duas etiquetas e agora nós vamos para o terceiro. O terceiro modo. Qual é a vantagem de se fazer desse segundo modo aqui? Tá? É que você pode usar esse modo aqui, né? Não, eu digo do primeiro modo. Você pode copiar ele e usar em todas as ruas. Você vai lá, copia, cola, estica a linha, põe o nome os números que você vai interpolar e aí com isso daí você não precisa colocar nome, não precisa colocar nada. Mas então vamos ver aqui, ó. Vamos desse lado aqui porque o primeiro número é aqui e o outro número é aqui, tá? Então vamos ver aqui a terceira via. Tem o número 14 e 184. Então aqui eu vou pôr 14
e 184. Vamos colocar aqui nessa etiqueta o nome dessa rua aqui, que é José Balangio. E aqui 184 Rua José Balangio. Tá, então é importante que vocês coloquem o nome da rua, tá, corretamente. Se por acaso a rua tiver mais de um nome, você vem aqui e coloca Altname, tá? Que esse endereço aqui, ele vai herdar todos os números que tiverem aqui, todos os nomes que tiverem aqui nessa rua, tá? José da Silva, José não sei o que lá, José Lula e por aí vai, entendeu? Todos os nomes que tiverem aqui como nome e Altname serão herdados por esse número aqui, tá? Essa linha aqui, ó, ela não herda nada, tá? Por que é que eu coloquei o endereço completo nesse e no último lá, tá? Porque esse, se você for fazer de um jeito mais simples, eu acho que é o mais correto, tá? Ter o endereço completo, tanto numa ponta como na outra, ao contrário daqui, que tem apenas em uma ponta, tá? Mas vocês vão ver que depois, né, nós vamos testar e todos serão funcionarão, né? Então aqui vamos, provavelmente esse é o primeiro número, o nome da rua é Alcide Jorge. Vocês veem que eu vou olhando aqui, ó, para ver se está certo. Eu não olhei o José Balangio, mas está aqui, tá? Alcides Jorge. Vamos ver se está certo. Nome da rua Alcides Jorge. Aí, no caso aqui, o GeoSampa, tá? Ele é uma fonte oficial. Então, é correto que a gente use o GeoSampa, tá? Tem muitos nomes de rua aí que tá de um jeito lá, tá de um jeito em todos os outros GPS, mapa, tal, mas o nome que vale é o nome que está aqui no GeoSampa, que é a fonte oficial. Você pode deixar os outros nomes todinho lá como Altname, mas você vai usar esse nome aqui como oficial, tá? Tem muitos na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, eu imagino que no interior, né, não deva ser muito diferente. Então aqui nós temos o número. Então, o primeiro aqui é o 201. Vamos trocar aqui o lado. Vamos começar lá por cima. O nome da rua é Alcide Jorge. O número é o 201. Tá bom? E agora vamos aqui ver qual é o último número. Número 12. Tá bom? Então, vamos deixar aqui como número 12. Aí você vai me perguntar, vai funcionar? Par e ímpar não, tá? Par e ímpar, nesse caso aqui, ó, tem um número ímpar numa ponta, eu tenho um número ímpar na outra, ou número par na outra ponta, a chance dele funcionar é bem pequena, tá? Se essa rua tivesse aqui, é o que tem, old, que é só número ímpar, tá? Ela não vai funcionar com 100% de certeza. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mudar e vou deixar all, tá bom? Então esse seria um outro modo, se você for usar um número par e um número numa ponta e um número ímpar na outra, tá? Aqui você pode pôr as outras etiquetas se você quiser, tá bom? Que é a última rua que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer com todas as etiquetas possíveis, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se aqui eu coloquei o nome certo. Não. Alcide Jorge, tá? Para não ter nenhum problema. Aqui é José Miguel Barbosa. Vamos ver se ele confere aqui. José Miguel Barbosa, tá? O GeoSampa ele não aceita acentos, tá?
nenhuma rua deles aqui tem acento, tá? Mas você sabe que José, no caso, tem acento, tá? Aí a ortografia, né? Então vamos lá. O último número é o 19, tá? É o número 19, vamos puxar ele até aqui embaixo e vamos colocar 19, Rua José Miguel Barbosa. E aqui o último número é aqui, vamos procurar 222. Eu creio que aqui eu dei uma pequena comida de bola, viu? Mas nós já vamos ver aqui. 222, Rua José Miguel Barbosa. Antes de eu arrumar lá, deixa eu acertar aqui, né? José Miguel Barbosa, 19. Tá. Muito bem. Quais as outras? Aqui eu falei que ia fazer com todas as etiquetas possíveis, que aqui no caso seria, no caso, como é para os dois lados, né? Então seria AL, né? Interpolation AL, ADDR, Inclusion, desculpe, Inclusion, Estimate, e a DDR Street. Aí eu venho aqui, eu copio da própria rua, não digito aqui para não ter o problema de errar, né? Eu copio aqui da própria rua, copiar, tá? E eu venho aqui na linha e aí eu coloco, tá? Essa linha aqui, no caso aqui, com essas três etiquetas, a DDR Inclusion Estimate, a DDR Interpolation AL e a DDR Street, ela funciona em todos os casos, tá? Mesmo que tenha algum bugzinho lá, alguma coisa, ela funciona. As outras, tá? Eu estou fazendo teste ainda. Até agora não achei nenhuma rua que tenha dado inconsistência, tá? Então o que eu vou fazer? Eu faço, depois eu testo uma por uma aí para ver se funcionou. E aqui depois de uns 5 minutos que eu salvei, tá? Ela já vai. Então deixa eu ver o número que é lá. Desculpa, aqui, número 201. Que rua que é? Alcide Jorge. 201. Então aqui eu errei, ó. 201. Tá, então nós temos um número ímpar aqui e um número ímpar aqui. Funciona, tá? Para os dois lados. Se fosse apenas odd, funcionaria apenas por número ímpar. Se fosse even, apenas por número par. Então, como é AL, funciona para os dois números, tá bom? Muito bem, nós terminamos aqui. Essa aqui eu fiz com 3 etiquetas. Essa aqui eu fiz com 2 etiquetas. Essa, no caso aqui, ó, old, tá errado, tá? Porque ela não vai funcionar com o número 84 nem com 14, tá? Deixa eu ver aqui qual é o nome da rua. José Augusto, tá? Não vai funcionar de jeito nenhum, tá? Então eu vou pôr o número AL. Não, aliás, eu vou deixar. Eu vou colocar aqui, ó, esse número ímpar aqui, ó, 19. Então aqui ficaria com o número 19, tá? Então ela não vai funcionar porque ela está apenas para o número ímpar. Ela vai funcionar apenas para o número ímpar, tá? A partir do número 19 ela vai interpolar todos os números, creio eu, né? Tá? Então essa aqui está errada, tá? Essa aqui está certa e essa aqui está certa. Então é para funcionar todas. Vamos salvar? Vamos. Interpolação.
fonte GeoSampa. Bom, já passou 2 minutinhos aí, os números já estão funcionando. Tá? Então vamos começar aqui, ó, pela rua Raul Valenca, tá? Vamos pôr nele número 85. Aqui é só número ímpar, tá? Então nós já temos aqui o número 85, então está funcionando corretamente. Vamos tentar aqui número 105 ou 135. Tá. Então aqui nós temos a numeração da rua. Não é 100% certo, né? Mas pode ser aqui ou pode ser ali, né? Mas é um erro de 10 metros aí no máximo aí. Tá bom? Então como nós fizemos, deixa eu abrir outro aqui pra gente poder aqui ver como é que foi feito, tá? Então esse modo aqui, ó, comecei com o número 15 aqui e terminei com o número 173, desculpa. 173. E na linha, tá? Eu coloquei apenas interpolação odd, ou seja, ímpar, tá? Então essa aqui funcionou perfeitamente para essa rua aqui, tá? Então por isso que é bom a gente testar após terminar. Muito bem, vamos a essa rua aqui que eu coloquei o número 162 e 16. Números pares, tá bom? E a linha aqui ela está como AL. Então em vez de 162 eu vou procurar 159. Vamos lá, o nome da rua é Rua Joycelyn. Deixa eu copiar aqui. Joycelyn, colar. Vamos por aí, 111, pronto. Nada pode ser mais ímpar que isso. Tá aqui, tá? Então ela funciona tanto para o par como para o ímpar, tá bom? Neste caso aqui, que nós temos aqui um número par, outro número par, na outra ponta, tá? E aqui nós temos, tá, a etiqueta estimate e a interpolação AL, ou seja, para todos os números. Se eu mudasse aqui para o número ímpar, não iria funcionar nenhuma das duas, tá? Porque os números lá são pares. Então nesse caso também funcionou. E a gente vai agora para um outro caso. Aqui no caso, odd, tá? Não vai interpolar esses números. Então nós temos aqui o número 184, 19 e aqui os números pares, ó, não devem aparecer nenhuma. Então vamos lá, José Balangio, copiar. Lembramos que aqui teoricamente deve só funcionar só os números pares, tá? Então vamos lá, os números ímpares, desculpa. Vamos no 111 também. Então, o número 111 está aqui, funcionou. Agora vamos no 112, que não é achado nesse caso, tá bom? Por quê? Porque lá tá, a interpolação está como old. Então a interpolação, quando você for fazer para ambos os lados da rua, ela tem que ser obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente ela tem que ser AL. Ou então você faz duas linhas, uma para um lado, outra para o outro, mas você pode passar mesmo em cima dos edifícios, tá? Que realmente eles irão funcionar. Isso funciona como? Quando você tem uma avenida muito larga, que é tipo uma BR, que passa no meio de uma cidade, né? E os imóveis ficam afastados de um lado, ficam afastados do outro. Aí sim você pode fazer a numeração par de um lado, numeração par ímpar do outro, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, tá? Se eu procurar o número 184, vocês vão ver que o número 184 irá funcionar, porque ele já está na linha ali, ó. Tá vendo? Então é isso aí. Você tem que obrigatoriamente, nesse caso, a interpolação ser AL, ou seja, ambos os lados, tá? Muito bem, vamos salvar aqui.
correção. Enviar. Tá? Não adianta procurar agora, porque não vai, a gente procura depois que testar essas duas outras ruas aqui, tá bom? Muito bem, agora nós temos aqui a rua Jorge Alcide Jorge. Vamos pegar aqui, vamos ver se é Alcide Jorge mesmo. Alcide Jorge, copiar. E aqui eu apaguei o mapa do GeoSampa. Foi isso que eu fiz? Foi. Mas não tem problema, eu acertei os nomes, então não existe problema, tá? Rua Alcide Jorge. Aqui nós estamos com o número 201, tá? E aqui no último número é o número 15. Então nós temos dois números ímpar. E aqui a interpolação ao. Ela vai funcionar dos dois lados? Com certeza, tá? Então vamos lá. Rua Alcide Jorge. Vamos já procurar o par mesmo, vai. É número 156. Tá aqui, ó. 156, Rua Alcide Jorge. Agora vamos pegar 155. 155, Rua Alcide Jorge e tal. Agora vamos procurar o 15, acho que não tem. Vamos procurar o 25 aqui. E o 26. Tá, então vocês viram que funcionou muito bem, né? Então a etiqueta que nós temos aqui, no caso a interpolação, apenas AL. Como eu estou com o mapa aqui apagado, tá? Não tenho como eu ver aqui se o número está bem correto. Vamos abrir o GeoSampa de novo. Rua Alcide Jorge. Ele também não aceita a rua, tá? Então vamos localizar, tá aqui. Cadastro fiscal e lote. Bom, vamos ver onde que ele deu. Vocês veem que a interpolação aqui, ó, né, no caso da rua Alcide Jorge, tá? Ela não ficou muito boa, porque aqui já é o número 31, tá? E ela está dando 26 aqui. Vamos dar uma arrumadinha nela. 15. Vamos pôr o número 31 aqui, ó. Se eu deixar só o número 31, será que funciona? Sim, com certeza. Tá? Não preciso nem pôr aqui São Paulo, posso pôr apenas o número. Então vamos lá. Vamos salvar. Correção. Tá. Eu acho que se a gente tivesse colocado a interpolação, eu acho que ficaria muito... interpolação, a estimativa ficaria muito mais confiável. E por último nós temos aqui a rua José Miguel Barbosa, tá? Que ela tem o número 19 como o primeiro número, o número 222 como o último número, e nós temos todas as etiquetas aqui. Vamos ver se fica melhor ou se fica pior aqui a estimativa, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo número 19, 25, vai. Vou dar a separaçãozinha aqui, 25, tá? Ela ainda dá aqui, ó, próximo ao número 19. Onde que é o número 25 aqui, ó? Seria o segundo, tá? Deixa eu abrir aqui o mapa, a ortofoto aqui, pra gente ter uma base. Tá, seria então, ó, essa casa aqui, ó. Não, aí é o número 40 já.
30, 19, 25. Seria a segunda aqui, ó. Então vamos lá. Ela está bem próxima, tá? Mas ainda não está 100% certa. Vamos tentar outro número? Vamos ver outro número que nós temos aqui. 80, que é logo depois da lombada. Muito bem. Aqui no caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que aqui, deixa eu ver como está o mapa aqui. Então aqui são 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Logo depois da lombada. Tá? A interpolação, nesse caso aqui, ficou muito bem, tá? Já que é logo após a lombada, aqui 7, 4, ó. Aqui vocês veem a lombada, tá? Aí o 7, 4 e 80. Então, nesse caso aqui, com essas 3 etiquetas, tá? Ou apenas com 2, no caso, se eu quisesse tirar o nome da via, tá? Para tirar essa redundância que eles dizem, né? Ela funcionaria de acordo, tá bom? Então, amigos, é isso aí, né? Agora vamos fazer o teste aqui, nessa outra rua aqui, né? Foi Alcide Jorge. Qual foi a rua que nós mexemos? Puxa, acho que foi Alcide Jorge, né? Vamos lá, copiar. Vamos ver da Alcide Jorge. Deixa eu pôr aqui o mapa de novo. Não, essa foi o que nós mexemos agora, né? José Balanjo foi o que nós mexemos. Rua José Balanjo. Vamos para aqui já o 112. Tá. Funciona de um jeito. Funciona de outro jeito. Alcide Jorge. Também mexemos nela, né? Vamos aqui ver se Rua Alcide Jorge. Jorge 45. Tá. 1, 2, 3, 4. Entre o 4 e o 5. Vamos ver aqui. O Alcide Jorge. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Aqui o número, no caso, é o 43, tá? Nós marcamos 45. Ficou aqui, ó, entre o 55 e o 47. No 47 aqui, vamos por o 47, que ele vai descer um tiquinho mais. Ou seja, 2 metros, né? Tá? Então ele já ficou aqui, ó, já no 47 aqui, ó. Tá bom? Então vocês viram aí que dos jeitos que nós fizemos, o único que não funcionou, tá? Foi aquele que nós pusemos, no caso, o número par e o número ímpar, e colocamos, no caso, a etiqueta para o lado ímpar. Então só funcionou os números ímpares. Se eu tivesse colocado a etiqueta para o número par, ela só funcionaria para o número par, tá? Qual o melhor modo? Bom, isso daí vocês julguem aí, né? Vocês façam do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês fizerem o teste depois que fizerem, né, eu aconselho vocês a fazer esse aqui, tá? Você pega a sua etiqueta aqui, ó, e facilita. Aqui no caso não precisa pôr o número da rua, pus o nome da rua apenas em uma etiqueta, tá? E se eu quiser, vamos pegar aqui o GeoSampa. Se eu quiser pôr um número no meio, deixa eu pôr o mapa aqui para facilitar, tá? Vamos ver aqui o número. Aqui eu posso pôr qualquer número. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 137. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então aqui, ó, eu vou colocar o número, o endereço.
137 apenas. E ela vai melhorar a interpolação da linha, entendeu? Vai melhorar a precisão. Se eu colocar outra mais para baixo aqui, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? É só que eu deveria contar aqui, né? Aqui no caso, deixa eu ver. Não, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um minutinho só. Rapidinho. Voltei. Desculpa aí. Deixa eu desgrudar esse nó, né? Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era o número que agora eu não me lembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 55. Tá? Então eu coloco aqui 55. Endereço 55. Tá? Com isso daqui eu melhorei a precisão dessa rua em mais alguns metros. Tá? Não vai dar diferença, mas rua pequena assim, ó, tá? O ideal é que você coloque um número a cada pelo menos 200 metros. Tá? Cada 200 metros tem rua aí que tem 4, 5, 6 quilômetros, né? Então é número que não acaba mais. Mas mesmo que vocês só tenham o primeiro e o último número, tá? Vocês coloquem o primeiro e o último número, que a precisão vai ser melhor do que nenhum. Às vezes pode dar 20, 30 metros de diferença, né, da numeração. Mas isso pode, com o tempo você pode ir incluindo, não precisa ser instantaneamente. É isso aí, amigos. Espero aí que vocês tenham compreendido. Tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais e fique com Deus.